Bom, hoje nós estamos com um convidado especial, um bate-papo. Estamos na sala da presidência da Comigo, uma das maiores cooperativas do país, ao lado de Antônio Chavalha, que é, além de presidente, produtor rural, uma grande liderança. E vamos falar um pouco de tudo isso que vem acontecendo. Chavalha, boa tarde, obrigada por nos receber mais uma vez. E vamos começar falando assim, qual é o cenário? Nós já estamos aí no 7º mês de governo, tanto federal quanto estadual. E o cenário que a gente começa, dá para criar uma expectativa de otimismo? Olha, a expectativa de todo brasileiro é grande nesse governo, né? Muitos não acreditaram nisso. E montou uma equipe completamente independente e está tentando realmente fazer as coisas que são necessárias, mas está encontrando muitas barreiras. Certo? Essas barreiras só estão atrasando o país para chegar num ponto de equilíbrio para voltar a crescer. Porque não é questão que se vai aprovar, vai começar a crescer no outro dia. Tem que aprovar, a sociedade sentir realmente que está segura essa aprovação e também mexer em outros pontos que o país precisa, né? A reforma econômica, a reforma dos poderes, a privatização, e sem esse dinheiro da privatização o governo não tem condições de tocar, não tem condições de administrar, fazer essa reforma da Previdência, para poder chegar no final e receber um salário mais justo. Mas todas as pessoas, não importa se está no serviço público ou privado, se ele não fizer gastar tudo que ganha, chegar na aposentadoria, o que está no setor federal ainda tem condições, porque tem a capitalização, né? Tem os fundos aí que dão um suporte muito grande aqueles aposentados. Agora, da iniciativa privada, ele não tem, só tem realmente o INSS, e aí ele, só que na hora de pagar a conta de todo mundo, que é prova com 100% de salário que nem no governo federal, quem paga é o INSS. Certo? Então isso tem um peso muito grande para a sociedade. Com essa aprovação, se não fizer uma nova capitalização para atender essas pessoas terem condições de ter uma aposentadoria digna no futuro, vai ficar difícil até para essas pessoas, porque a reforma da Previdência é a primeira etapa, né? Até foi tirada a capitalização para ver se passava mais fácil. E agora vai discutir capitalização, reforma tributária, reforma em todo sentido. É lamentável que os governadores, por toda o custo que eles têm, e os prefeitos, não houve um esforço, principalmente de alguns governadores, principalmente o governador do Nordeste, que eu acho que a situação deles é pior ainda, né? E quem sabe a gente até no final do ano começa a ver um Brasil diferente, e no momento que tiver a Previdência, a partir do ano que vem, começa a dar uma desacelerada nesse custo, aí o governo vai começar a pegar menos dinheiro e pagar menos juros, né, para poder manter o país, né, rodando e principalmente voltar a credibilidade que invadir o Brasil é importante, é necessário e dá resultado para quem investir aqui. Agora que todo mundo quer investir, tanto os brasileiros como os de outros países, quer garantia jurídica. E isso tem sido quebrado muitas vezes, tanto na área federal como na área estadual. E isso está assustando o investidor, e principalmente a questão trabalhista no Brasil. E isso começou agora a querer desafogar um pouco com essa mexida que deram do Ministério do Trabalho na lei, que facilita um pouco. Porém, tem empresas aqui do Brasil que foi embora, um banco, se não me engano, que ele tinha 1% dos negócios do mundo dele aqui no Brasil e tinha 90% das ações trabalhistas. Totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Então, lá nos outros países, você vê que... Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Porque tem emprego, tem geração de emprego, mas lá não tem esse negócio de carteira assinada, não tem isso não. Você faz um contrato entre as partes, acabou que o contrato, você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Certo?
Pessoas podem trabalhar em casa, pode fazer prestação de serviço. Certo? Pode prestar serviço para 2, 3 empresas? Para qualquer, 2, 3, 4, ou uma só dentro de casa. No Japão ele pode trabalhar 12, 14 horas? Pode trabalhar quantas horas quiser. Certo? Então eu não quero prejudicar o trabalhador. Só que o nosso trabalhador, eu digo, a média geral no Brasil, ele deixa a desejar, não sei por quais fatores que a gente vê em outros países, que tem países aí que já saiu nos jornais, não é eu que estou falando, que precisa precisa de 5 trabalhadores brasileiros para valer um de alguns outros países, certo? Fazer o mesmo trabalho. Então eu não sei se é falta de educação, se é falta de treinamento, se é falta de conhecimento. Se sobra de direitos? Então tudo isso deixa um ponto de interrogação muito grande. A gente tem visto aí realmente essa fuga de brasileiros para os Estados Unidos aí, porque isso é uma fuga tentando entrar clandestinamente lá, né? As leis lá são pesadas, às vezes fica lá 5, 10 anos clandestino, porque ele arruma trabalho, mas só que é um trabalho menos remunerado, porque ele está ilegal no país. E aí a gente vê essas distorções tudo. E outros uns embora do Brasil, outros vindo para o Brasil, que nem acontece com a Venezuela agora, então você fica sem entender esse mecanismo aí, que o que está indo embora do Brasil fala mal do Brasil, mas vai para um país onde não tem lei trabalhista, certo? E não tem garantia de emprego. E não tem uma saúde pública, que o que você quiser tem que pagar por ela. Tem que pagar por ela, tudo isso tem lá. Agora aqui o Brasil criou-se um país onde o Estado quis assumir, em vez de investir para gerar emprego e renda, investiu para as pessoas ficarem dentro de casa, certo? Não querer trabalhar. Isso é um desastre muito grande. Você precisa dar trabalhador, você não precisa dar pôr comida na boca dele não. Você tem que dar condições de trabalhar e ele ganhar o pão de cada dia, certo? Para isso precisa geração de emprego e renda, em vez de gastar essa fortuna que gastou esses anos todos. Se cada estado tivesse investido, ninguém estava saindo dos seus estados para poder procurar emprego em outro lugar, porque todo estado tem alguma coisa que precisa investir e dar resultado para o estado e para o país. Quando a gente fala de tudo isso aí, vem já agora aquela medida provisória da liberdade econômica que tem o objetivo de dar uma desburocratizada, dar uma agilizada nas coisas. Na sua opinião, isso aí vai contribuir, inclusive para dar uma amenizada nesse desemprego que a gente tem? A medida está pronta, está no Congresso, né? E lá tem já gente querendo mudar ela em alguns pontos, mas é uma medida muito importante para o país, certo? E aí você vai pedir uma licença, se eles não te derem a resposta dentro de 90 dias, você já automaticamente está autorizado a abrir a empresa. Quer dizer, isso vai fazer os poderes constituídos, a equipe trabalhar realmente em cima daquilo que tem que trabalhar. Porque senão depois vai ter uma série de problemas no município, no estado, mas é a necessidade do país realmente ter condições. Tem países aí que você abre uma empresa em 2 dias. Chavale, a gente sabe, às vezes é pesado a gente abordar dessa forma, mas hoje no país nós ainda temos aquela embromação que é para ver se eu chego e te ofereço uma propina, um dinheirinho de corrupção para você facilitar as coisas para mim. Desta forma aí já vai ser até uma maneira de começar a eliminar essa possibilidade, né? Que é 90 dias. Não resolveu, está resolvido. Pode ajudar muito essas questões que você colocou, porque o Brasil, ele, com esses governos, desgoverno que houve aí, criou liberdade para todo mundo pegar alguma coisa de alguma maneira, né? Não estou dizendo que isso é generalizado, Claro. certo? De maneira alguma, mas tem algumas pessoas que usam esse sistema de enrolar para poder ver se leva alguma vantagem. Ela não pede o dinheiro, mas te dá a oportunidade para você oferecer o dinheiro para agilizar. Sempre a gente tem visto pelo Brasil afora aí que existem esses esquemas, né? Às vezes a pessoa até que está dando grava isso, para depois se defender, né? Então, as empresas, de uma maneira geral, todas têm na cabeça delas que alguém em algum lugar está fazendo alguma coisa errada na empresa. Ou nessas empresas maiores, né? Então, tem um presidente de uma empresa aí que foi num congresso lá em São Paulo
Fizeram muitas perguntas dele, ele respondeu e tal. Falou, a única coisa que eu sei realmente agora é que tem alguém roubando da minha empresa. Isso no público, falando no microfone, certo? Então, você vê tanto que está o empresário preocupado que se tem alguém querendo tirar vantagem além do que ele está ganhando na empresa. Você acha que está ganhando pouco? Prepara mais, arruma uma empresa, que hoje sobe na própria empresa, certo? E vai ganhar mais. Mas não se tirar, quem tira 10 centavos, tira 10 milhões, certo? Isso é uma realidade lamentável que nós temos no país. Esperamos que isso possa ser mudado um dia, principalmente com o governo que está instalado aí, e essa nova ordem jurídica seja aprovada, para poder ver se inibe um pouco esse descaso que muitas pessoas têm com o Brasil pensando em si próprio. Nós tivemos aí, na volta do G20, aquele acordo União Europeia-Mercosul. E a gente tem assim, quando na campanha Bolsonaro falou que ele não ia dar moral para o Mercosul, a oposição à esquerda ficou brava. Quando Bolsonaro foi lá e fechou o acordo de 20 anos que vinha tentando e não conseguia, de Mercosul com a União Europeia, a mesma esquerda que defendia o Mercosul ficou brava porque agora vai virar escravo da União Europeia. Aí, a sua opinião sobre isso e um detalhe, eu sempre costumo falar que, especialmente na democracia, não vai sair tudo como eu quero, eu vou ter que abrir mão também. Certamente nós também vamos ter alguns pontos que não vão ser todos vantajosos para nós. A questão da oposição, quando ela é verdadeira, ela critica, mas encontra uma solução para ter equilíbrio naquilo que está sendo proposto. Agora, a crítica que vem por criticar e não puser na mesa ou na discussão uma proposta melhor do que eu estou apresentando, certo? Então, que tem que seguir as regras onde está sendo proposto daquilo ali. Isso é verdadeiro não só na política, como empresarialmente. As pessoas colocam um plano em discussão para ser aprovado ou não, certo? O conselho, os diretores dessas empresas. Se aprovado, ele vai em execução. Se tiver outra proposta melhor, que algum dos conselheiros faça uma proposta melhor, seja qual a empresa que é, para poder chegar num resultado melhor. E é o que está acontecendo no país. As propostas estão sendo feitas. Eu acho que não teve nenhum governo que fez tanta proposta de mudança em tão pouco tempo. Se não tivesse segurado tanto, teria aprovado muitas outras propostas. Mas a discussão, onde existe só um bate-boca, sem lealdade, e até ferindo as pessoas, que as pessoas, nem o ser humano tem água de barata, e reage, porque não dá para você ficar debatendo 4, 5, 6 horas a mesma tecla, a mesma coisa, e começar com ofensas pessoais. Então eu acho que isso tudo vem de encontro às necessidades da sociedade, né? Agora, esses acordos são fundamentais. Vai ter discussão, a Europa não quer, porque o agricultor lá tem subsídio demais, não consegue competir. Porque na Europa é o seguinte, se você quer ser produtora, não é você pegar um pedaço de terra e vai ser produtor. Você tem que ter autorização do governo para poder exercer o cargo de agricultor. Tem que ter formação, conhecimento. E o herdeiro, e se ele primeiro não estiver querendo fazer, o segundo pegar, é o que vai mexer com a propriedade, geralmente na Europa, em alguns países da Europa. Então não é essa. Lá se não tivesse subsídio da vaca, do suíno, de tudo, das frutas, de tudo, tem um subsídio grande do governo, porque a sociedade, onde já teve guerra, ela tem muito medo da fome. Então a sociedade lá entende que o agricultor tem que ser valorizado para produzir alimento. Ao contrário aqui do Brasil, né? Então o Brasil não é reconhecido por muitas pessoas, até que a gente acha que é inteligente, certo? Mas às vezes nunca trabalhou, não conhece o setor rural e fica falando bobagem. Então eu acho que tem essas discussões aí
sobre as florestas no Brasil, sobre tudo isso. As pessoas ficam falando isso lá fora, porque tem brasileiro que vai falar mal lá do Brasil lá fora, certo? Para poder estar tirando dinheiro de alguns países para montar ONGs. Então tem muita coisa distorcida que precisa ser reavaliada no Brasil, que isso não faz de um dia para o outro, não faz em 4 anos de governo. Certo? Precisa de tempo para mostrar para a sociedade e mostrar, muita gente não conhece o Brasil, mas devia pelo menos ver que a própria NASA confirmou que o país tem realmente 63% que foi intocável do Brasil, com reservas, e ainda presidente de alguns países falando bobagem. Ainda bem que agora a gente tem um que pelo menos rebate isso, né? Então vamos ver agora se esse pessoal vem conhecer o Brasil, vem ver que anda quase um dia sobre matas aqui no Brasil, de avião, e não atravessa ela, certo? Então tudo isso, e onde é lavoura, você tá voando aí, você está vendo que existe uma vegetação em toda a propriedade de reserva. Agora, isso é um embate muito forte com os subsídios que existem naqueles países. Vai ter dificuldade? Vai, mas o acordo do jeito que está proposto, ele vai demorar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio para se nivelar as discussões, para atender a demanda dos países todos, mas vai chegar a uma conclusão onde nós vamos ter inserido aí em mais de 20 países fazendo livre comércio. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho e voltamos, que eu quero continuar conversando aqui. Vamos falar ainda de colheita, de mês que tem cooperativismos envolvido, vamos falar ainda muito mais.